Às vezes, nós temos medo de perguntar porque já sabemos que a resposta não vai ser agradável. É disso que nos fala o Evangelho deste sábado, Evangelho segundo São Lucas, no capítulo 9, do versículo 43 e 45. Um Evangelho que nos apresenta um contraste, uma mudança de cena. O Evangelho começa dizendo que, diante dos milagres que Jesus fazia, das suas palavras, de tudo aquilo que Jesus realizava, as pessoas estavam admiradas. Elas estavam cativadas por Jesus, diante de tudo que Jesus fazia, diante do poder que Jesus manifestava, das suas obras, das suas palavras. E diante, então, das pessoas assim maravilhadas, Jesus vai mudar a cena. Ele diz assim para os discípulos: escutem bem o que eu vou dizer. O Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens. Vai ser morto e depois ele vai ressuscitar. Vejam que contraste entre a multidão admirada, maravilhada pelas obras de Jesus e o que Jesus fala agora. Por que Jesus faz isso? Porque ele não quer que nós tenhamos uma ideia equivocada de quem ele é. No tempo de Jesus, enquanto as pessoas esperavam o Messias, havia essa ideia errada de que o Messias seria um salvador temporal, que viria restituir o poder ao povo de Deus, expulsar os romanos, trazer uma paz temporal, uma paz material, que ele seria um grande triunfador, mas somente num plano humano, num plano terreno. As pessoas estão admiradas porque vê em Jesus esse poder, a capacidade de fazer tudo isso. Mas o plano de Deus não era esse. O plano de Deus era algo muito maior. Jesus veio para salvar o homem na sua totalidade, e não somente uma salvação temporal, uma salvação humana. Por isso, ele diz que ele vai ser entregue nas mãos dos homens. É a forma de dizer que ele vai ser condenado, como em muitos outros lugares, Jesus vai ser mais explícito. Jesus, que é enviado pelo Pai, é aquele que vai dar a sua vida por nós, que vai ser rejeitado. É aquele que vai passar pelo grande mistério da cruz. Diante dessas palavras de Jesus, os discípulos não conseguem entender. Eles não compreendem o sentido dessas palavras. Talvez se eu estivesse lá, se você estivesse lá, nós também não iríamos entender. Agora que nós já contemplamos Jesus, que morreu e ressuscitou, tudo se torna mais fácil de compreender até certo ponto, não é? Mas naquele momento ali, quando Jesus fala dessa traição, dessa entrega, os discípulos não conseguem entender. É que é muito difícil para o ser humano entender o mistério da cruz. A cruz não pode ser entendida somente com a razão. Ela precisa ser acolhida com fé no nosso coração. É um grande mistério. Por que passamos por perdas? Por que passamos por provações, por sofrimentos? É o mistério da dor, é o mistério da cruz. E depois o Evangelho diz mais, que os discípulos não compreenderam as palavras de Jesus e tinham medo de perguntar sobre esse assunto. É uma coisa que pode acontecer também com a gente. Os discípulos ficaram com medo de perguntarem e terminar ouvindo talvez o que eles não queriam. Jesus sendo ainda mais explícito ao falar do sofrimento, ao falar da morte. Às vezes também na nossa vida, a gente quer fechar os olhos diante da realidade. Queremos, se não podemos fugir totalmente da cruz, queremos fechar os olhos, não queremos compreender esse grande mistério. E temos medo de perguntar para Deus: Senhor, qual é a tua vontade? Senhor, o que queres de mim? Senhor, qual é o caminho que o Senhor preparou para mim? Temos medo da resposta que pode vir a essa pergunta. O sentir medo é da nossa condição humana. O próprio Jesus sentiu medo, mas ele colocou toda a sua confiança em Deus. Que nós também depositemos em Deus a nossa confiança. Não tenhamos medo da resposta que Ele possa nos dar, porque
se vamos enfrentar a cruz, se vamos enfrentar o sofrimento, nós temos a certeza de que o Pai estará conosco. Jesus já assumiu a nossa dor, levou a nossa cruz e por isso Ele estará também ao nosso lado, nos ajudando a levar a nossa cruz. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.